E fala, meus bitcoiners, sextou e a gente vai entrar no final de semana com dados macroeconômicos e a notícia do ETF do Ethereum que até agora não saiu. Eu vou te explicar tudo que você precisa saber aí para os próximos dias e como que a gente vai estar fechando esse mês de setembro tão aguardado e também temido por vários investidores logo depois da vinheta. E já começando direto pelo nosso calendário econômico. Hoje mais cedo foram divulgadas, deixa eu baixar um pouquinho o microfone, eu acho que agora vai ficar melhor. Hoje mais cedo foram divulgadas alguns índices do PCE. PCE é o índice da inflação, que é o índice que o Banco Central praticamente mais olha, principalmente o núcleo. E a gente tem o núcleo mensal e o núcleo anual. E o que acontece? Como alguns meses a gente veio acima do esperado, isso resultou numa soma neutra, porque nesse mês agora de agosto a gente veio 0,1% abaixo do esperado. Então acaba que no mês a gente teve uma inflação menor do que o esperado, mas no ano acabou que a gente ficou ali no 0 a 0, porque em outros meses a gente teve uma inflação acima do esperado. Então, consequentemente, né, o mercado ele se manteve até meio neutro. Ele começou a cair agora há pouco, já está tentando dar uma recuperada. Mas enfim, inclusive saíram aqui algumas expectativas de inflação pela Universidade de Michigan lá nos Estados Unidos, onde eles acham que a inflação de 5 anos e também para esse mês de setembro vai vir provavelmente acima do esperado, tá? Porque o cenário macroeconômico dos Estados Unidos não está muito bom. Ontem de tarde a gente teve o discurso do Powell que não teve muito impacto. Ele discursou para uma universidade, não tiveram muitas perguntas assim relevantes, mas ainda assim vale a pena a gente ter ficado de olho nesse fato. E o PCE, para você ter uma ideia do que é, ele mede a evolução dos preços dos bens e serviços adquiridos pelos consumidores para fins de consumo, certo? Então ele exclui alimentação e energia como ele é o núcleo. E esse é o indicador de inflação que o Banco Central mais olha. Então, como a gente teve um indicador aqui que ele tá bom, ele tá abaixo do esperado, ou seja, não teve tanta inflação assim, é legal. Porém, se a gente for olhar aqui o total, né, que tá no ano de 2023, continua aí no 0 a 0. Beleza? É isso que a gente precisa estar ficando de olho. Mas vamos falar aqui do Bitcoin e antes, né, vamos falar também do ETF de Ethereum, que até agora não teve nenhuma novidade. O que acontece é que analistas lá da Bloomberg, eles anunciaram que provavelmente iriam aprovar o ETF de Ethereum de ontem para hoje, porque uma das empresas que oferta ETFs de Bitcoin provavelmente recebeu um sinal verde para estar fazendo um ETF que ele é junto Bitcoin e Ethereum. E aí ela postou nas redes sociais para você estar comprando Ethereum e também está se expondo a essa criptomoeda. Então isso aí fez eles imaginarem que pode ser que a gente tenha uma possível aprovação e que eles saibam ali de algo que ainda não veio à tona. Mas uma coisa é fato, como eu falei na análise de ontem, é importante que a gente está vendo ordens surgirem aqui nessa região de suporte, tá? Inclusive, ao meu ver, o preço ele só não está caindo por conta dessas ordens aqui segurando. Da mesma forma, ele não está subindo porque a gente também tem muita ordem de venda, ordem de resistência. Então, isso levou o Bitcoin a ficar consolidado nas últimas horas aí, nas últimas 24 horas. Bom, o que eu acho? Eu acho que a gente está com muito mais resistência acima do que suporte, tá? Eu acho que as ordens mais importantes mesmo, elas estão próximas aos 26 mil dólares, como você consegue perceber aqui, certo? Inclusive, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para ver aonde nos 26 mil dólares que tem mais ordem. Olha só, tem mais ordem aqui a partir dos 26.200, 26.100 e 26 mil dólares, tá? Um pouquinho nos 26.600 e 26.500, mas a gente consegue ver mais volume aqui na região entre os 26 e os 26.200. Então, é basicamente aqui que está concentrada as ordens mais importantes que estão servindo de suporte nessa região aqui dos 26. Em contrapartida, até os 28k, a gente também tem bastante ordem, certo? E vale a pena ficar de olho nisso, principalmente acima de pontos de resistência, que é a região acima dos 27.500 dólares, tá? Dos 27 até os 28, 28.100, a gente tem muita resistência, então a gente ainda pode estar vendo o preço, né, o Bitcoin. Caramba, por que isso aqui tá claro? Bom,
Depois eu altero isso, não tem problema. Vai ficar aí um vídeo com a bordinha clara aqui, porque se eu alterar vai mudar todo o meu design gráfico. Mas enfim, o que acontece? A gente ainda pode estar tendo rompimentos da região de topos, mesmo ainda assim não confirmando um rompimento devido. O que quer dizer com essa fala minha? Que a gente pode estar superando esse topo, a gente pode estar superando os 27.500 dólares, mas a gente tem ainda muita ordem e resistência até os 28k. Então eu sigo acreditando no que eu vinha falando, que enquanto a gente não superar essa zona vermelha, a gente não tem uma confirmação mais concreta desse cenário de alta. Ok? A linha de tendência a gente está vendo que ela está sendo muito bem respeitada, então isso merece também atenção, certo? E realmente é uma linha de tendência que ela tocou em vários pontos relevantes para o mercado. Então agora ela está demonstrando uma certa rejeição e a gente está prestes a fechar aí o mês de setembro. Então assim, eu acho que se a gente fechar o mês de setembro no positivo, mesmo sofrendo resistência aqui da região das médias, para mim já é algo bom, porque a gente vai ter um suporte muito forte. E como eu falei, se a gente romper a máxima no mês de outubro, que eu acho que é a maior probabilidade, aí a gente estaria dando um fim nessa correção aí no gráfico mensal. Semanal também está segurando aqui na região das médias, tá? Isso é importante estar ressaltando, porque provavelmente também, caso a gente feche abaixo da região das médias, essa linha de tendência vai ficar mais forte ainda. E por último, nosso sentimento, olha só que doideira, agora começou a ter um movimentozinho de alta, entrou um volume, inclusive um volume de fundo, tá? Eu diria que essa região aqui dos 26.600 é o nosso suporte mais forte. Então, para começo de conversa, eu acho que se a gente perder esses 26.600, a situação já fica um pouquinho mais complicada e a gente pode ver mais quedas ao longo desse final de semana. Porque a gente testou essa região, deixou um volumão, né? Perdemos aqui vários fundos, várias regiões de suporte aqui que a gente fez durante várias horas, né? Nas últimas 24 horas, a gente testou aqui, rompemos, deixamos o volume e voltamos em V. Isso foi uma recuperação muito forte. Então, se a gente perder esse ponto, a situação eu diria que ela fica um pouquinho mais complicada. E a boa notícia também é porque o nosso long short ratio ele está baixinho, certo? Então a gente está tendo liquidez para possivelmente conseguir romper esses pontos. Mas lembre-se, mesmo se a gente romper essa região aqui de topos, a gente precisa tomar extremo cuidado, porque temos muitas ordens de venda acima dos 27 mil dólares e principalmente acima dos 27.500, que é justamente a região aqui para cima. Então, se a gente romper aqui, não fica achando que o preço vai subir infinitamente, porque a gente tem ainda muita força vendedora aqui em cima. Ok? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, que isso é muito importante. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui em cima. E no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente final de semana e valeu, galera. Tamo junto.